Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto demais, espero que você também. A gente vai falar de mitologia e das religiões de mistérios na Grécia Antiga. Eu vou conversar com vocês sobre as iniciações na Grécia, baseado nesse livro do Joseph Campbell, As Transformações do Mito através do Tempo. É um livro onde ele vai fazendo um apanhado histórico das mitologias, desde a época das cavernas, passa pelo Oriente Antigo, enfim, e vai andando até chegar nos dias de hoje. E no meio deste caminho, ele vai falar sobre as religiões de mistérios que existiam na Grécia. E ele fala utilizando diversas imagens, né? O livro é cheio de imagens e uma delas é essa aqui que eu vou trazer para vocês hoje, que vai explicar passo a passo como eram simbolicamente, né, as iniciações. Por que simbolicamente? Porque o que elas eram de fato, como as coisas aconteciam, é um mistério. E realmente a gente não sabe, a gente tem dicas, algumas coisas assim meio perdidas, tal, mas exatamente o passo a passo a gente só tem através dos símbolos. E essa Patera Pietroasa aqui, que eu vou mostrar para vocês, ela fala de todos os passos que acontecem nessas iniciações órficas, aqui no caso dessa peça, ok? E o que eram as iniciações? De uma maneira geral, as iniciações eram a transformação da pessoa. Ela desceria aos seus infernos, passaria por suas provas e no seu renascimento ela renasceria mais sábia, mais iluminada e mais consciente das leis da natureza. Então seria um processo, acredita-se que um processo muito bem estruturado, com toda a ciência e o conhecimento da época, para ensinar a pessoa a entrar em contato com o próprio ser, de alguma forma, e depois poder trazer isso para o mundo, para a sua atuação ali no mundo, seja dentro do templo, seja na sociedade. Então o nosso objetivo aqui hoje é conhecer um pouco desse passo a passo, simbolicamente, através de uma peça que o Campbell então traz para a gente. Eu vou dando uma lida aqui e vou mostrando para vocês na imagem o que ele está explicando para a gente, tá bom? De onde vem essa peça? Essa peça se chama Patera Pietroasa. O que é Pietroasa? É uma cidade, é uma região da Romênia. Está aqui ela no nosso mapinha. É uma região na Romênia onde foi encontrado um grande tesouro, né? Diversas peças de ouro que foram encontradas durante a arqueologia, né? Durante as pesquisas. E que foi levada durante uma época para o Museu Britânico e lá ela foi reproduzida. Ela voltou depois para a Rússia e infelizmente ela foi fundida, né? Eram peças todas de ouro, grande parte dessa coleção foi fundido, né? E o ouro foi utilizado para outras coisas. Ainda bem que a gente tem as réplicas, as imagens, que é o que eu vou usar aqui para vocês, para mostrar esse passo a passo das iniciações na Grécia Antiga, ok? Então vamos lá. Aqui está a patera. O que é a patera? A patera é uma espécie de um prato cerimonial utilizado durante as cerimônias dos mistérios, né? Alguns falam de um prato utilizado para fazer as oferendas ali aos deuses durante os cerimoniais e elas normalmente são adornadas, né, com uma série de imagens e essa aqui é de uma beleza, de uma riqueza maravilhosa. Então daí que é o nome, né, patera, que é o nome que se dava a esses pequenos pratos cerimoniais, Pietroasa, que é o nome da cidade onde ela foi encontrada, certo? Então Campbell vai descrever para a gente passo por passo e eu vou utilizar um desenho. Antes, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, a imagem central, tá vendo? Que é a deusa que está aqui no centro, segurando uma taça, que Campbell coloca, pode ser comparada à taça do Graal, né, a taça que contém o vinho, que contém a origem, e aqui um detalhe da peça, né, que é uma peça toda em alto relevo, ou seja, né, uma maravilha, isso daqui é uma pena ter se perdido o original. Então aqui só para vocês terem uma ideia de como é feito o trabalho, e eu vou mostrar para vocês um desenho
que eu tenho aqui para mim, que foi feito pelo Campbell, né, ou meio que por encomenda, porque é dificílimo de achar. Essa foto é a foto do próprio livro que eu mostrei para vocês, e é o que eu vou usar aqui para a gente entender esse simbolismo todo que está nessa peça aqui. Então, aqui está a nossa patera, né? E aqui no centro está a deusa que a gente viu, que tem o cálice, né? Com o sangue. Campbell fala o sangue do filho, né? Representação desses inícios. Aqui em volta tem a situação que vive aquele que não é um iniciado, que é o quê? Quem não entende a essência do ser, quem não compreende a mutação das formas, vive como se tudo fosse um eterno findar, né? Um eterno acabar. Então aqui em volta você tem uma série de animais comendo uns aos outros, que é essa ideia de que a vida se alimenta de vida. Para que eu esteja vivo, algo tem que morrer para me alimentar. Nem que seja uma beterraba, né? Ela precisa morrer para que eu me alimente. Então a vida, ela parece uma grande injustiça, ela parece um grande caos, um ciclo só de sofrimento. Mas isso é a visão, segundo Campbell, de quem não tem o conhecimento da iniciação. Quem tem o conhecimento da iniciação vai viver essa roda mais ampla que está aqui fora, que a gente vai ver aqui figura por figura. São 16 figuras, aonde o nosso candidato à iniciação, né, essa pessoa que quer encontrar a própria essência, aquela pessoa que quer descobrir os mistérios, quer entender as leis da natureza, ela vai passar aqui por todos esses estágios que a gente vai ver agora então. A gente começa, a primeira figura é essa figura aqui, que é a figura de Orfeu o pescador. A gente tem Cristo também, né, que fala com os seus discípulos de que ele vai pescá-los, né, que eles vão ser pescadores de homens. O que é ser pescador de homens? É fazer o que Orfeu está falando para o candidato que está aqui. Ele está falando, ó, eu vou te pescar, você é um peixe inconsciente, afogado nas águas da matéria, e eu vou pegar a minha vara de pescar, a minha rede, e vou pescar você. Tá vendo que aqui embaixo tem um peixe, né? Aqui embaixo o peixe, aqui a rede e aqui a vara. O que Orfeu está falando para o candidato que está aqui do lado? Eu vou te pescar. Você vai passar pela iniciação e você vai sair da inconsciência da matéria e vai vir para o mundo. E eu acho que ele falou tudo bem, topei, tanto que agora ele está entrando nos mistérios. Como é que a gente vê que ele está entrando? Porque essa figura que tem aqui, ó, deixa eu botar aqui para ficar mais em pezinha, aqui. Essa figura aqui, ela é um guardião das portas, né? E em cima dele tem uma pinha. Essa pinha representa justamente as sementes que ele vai plantar no submundo, que ele vai plantar nessa descida aos infernos que ele vai fazer agora para chegar na iniciação. Então o simbolismo da pinha é por conta das sementes que vão se reproduzir, ok? E aqui está o guardião das portas, né? Então ele indica que agora ele vai começar o processo de iniciação. Está ele aqui jovem, né? Pegando a pinha e com uma chama, né? Uma tocha, justamente indicando que ele vai precisar levar algo para iluminar o caminho. Então ele leva essa tocha, esse fogo, né? O fogo sempre representando sabedoria, conhecimento. E ele encontra uma figura feminina que segura aqui, ó, uma espécie de patera, e ela segura um vaso com o elixir da imortalidade. Que é o que? Olha, quando você entrar na iniciação e tiver acesso ao que é eterno, você vai ter acesso ao que é imortal em você. Então você vai se tornar imortal também. É isso que essa mocinha está dizendo. E ela fala, ó, vem cá que eu vou te levar para o lugar onde isso vai acontecer. Que é o templo das duas deusas. Quem são as duas deusas? Deméter, né? A deusa terra, a terra cultivada que dá frutos, e a deusa Perséfone, né? A filha de Deméter. Então, Deméter é a terra e Perséfone, ela já é associada aos infernos, né? Tanto que ela carrega aqui uma tocha, justamente para iluminar, né? essa gruta, esses infernos aonde
esse cidadão está entrando. E um detalhe aqui também interessante é que em Deméter tem um corvo aqui no ombro dela. Um corvo, o corvo negro normalmente representa a morte no sentido de transmutação. Então é assim, você vai entrar nesse processo de transmutação, o corvo veio aqui avisar que você vai morrer para poder renascer. E ele provavelmente passou por aqui, tanto que quando ele chega aqui, ele já é um ancião. Aqui, essa primeira fase que vem daqui de Orfeu até Perséfone é a primeira fase da iniciação. E ele agora é uma pessoa madura. Tá vendo que ele tem uma barbinha aqui? Deixa eu ver se aqui ele fica mais em pé. Aqui ele. Tá vendo que ele tem uma barba agora? É justamente esse envelhecimento da alma. É como quem diz assim, você é uma alma velha. E essa alma velha está sendo agraciada pela deusa da fortuna. Por que eu sei que ela é a deusa da fortuna? É porque ela tem a cornucópia. Olha, tá vendo aqui, esse daqui que é uma grande, é como se fosse uma concha, uma enorme concha, ou um corno, né? Daí o nome cornucópia. E dessa concha surge a abundância de vida, de recursos, né? Então na antiguidade saiu uma série de comidas, frutas, trigo. Na adaptação moderna saem moedinhas de ouro, né? Que é a nossa abundância no mundo moderno. Mas o símbolo dela é justamente daquele que conseguiu passar, né, vitorioso, e agora é abençoado com os frutos, com as coisas belas que a vida dá. Então ela está aqui agraciando o nosso candidato. Então aqui, passada essa primeira fase, ele volta a ser jovem, tá ele aqui jovem de novo, e ele vai agora para a segunda etapa da iniciação. Aqui ele viu Perséfone, né, que é a esposa de Hades, é a esposa de Plutão, que está aqui para receber ele. Plutão, ele é o deus dos infernos, né? Justamente representação dessa metamorfose da pessoa que desce aos infernos para viver suas provas, e ele está deitado em cima de uma espécie de um crocodilo, né? Como se fosse um monstro representando as forças tectônicas, as forças lá mais dentro da Terra que ele controla, e que ele vai agora, né, mostrar para o nosso candidato como é que ele trabalha com isso. Passada então essa prova, né, das profundezas, das coisas mais escondidas, das coisas mais profundas, o nosso candidato assume uma forma agora andrógena, né? Ele é uma figura que não é nem homem nem mulher. Ele tem os cabelos compridos, né, e o rosto ali masculino. O que significa essa imagem? É justamente a superação da dualidade. Ele não é a junção, ele não é hermafrodita, que tem os dois sexos, né? Ele é andrógeno, ele superou isso. Sabe quem tem muito essa imagem? Os anjos, né? Os anjos também, tanto que a gente brinca, né? Não dá para ficar discutindo o sexo dos anjos, né? Porque são andrógenos, como se eles já tivessem superado essa dualidade. Então, o nosso candidato aqui, que está se saindo muito bem até agora, ele é representado, então, como ser andrógeno, certo? E aí, justamente por ter superado essa dualidade, agora ele vai encontrar um par de irmãos associado à constelação de Gêmeos, né? Que é Castor e Pólux, que são os dois irmãos gêmeos. Só que um é mortal e o outro é imortal. Um é imortal como o pai e o outro é mortal como a mãe. E aí eu fiz a minha colinha aqui, então Castor é mortal e é ele que tem o corvo da morte aqui de novo no ombro, né? Lembra que a gente tem Deméter no início com corvo, né? E agora a gente tem ele com corvo aqui também. Assim, se prepara que tá, né? Você vai entrar para esse último mistério. Então ele superou a parte feminina, ali com Deméter e Perséfone, a parte masculina com Plutão se torna andrógeno, né? Consegue juntar as polaridades e passa pelos mistérios, então, agora da dualidade do mundo, simbolizado por Castor e Pólux.
Por que a gente fala da dualidade do mundo? Porque no mundo tudo vai ser dual. A gente sempre precisa de comparações, né? Quente, frio, alto, baixo, branco, preto, né? As cores, as temperaturas, tudo a gente faz por contrastes. Então a gente diz que o mundo é dual, o mundo material é dual, né? E o mundo original, o mundo causal é o mundo uno, onde todas as coisas são unas. Então, se eu quero achar o ser, né, eu tenho que achar essa unidade para além da dualidade, representada aqui por Castor e Pollux. E não é que o nosso candidato consegue entender isso, tanto que ele sai aqui, ó, do outro lado, com uma cesta repleta dos frutos da sabedoria. Então ele terminou o que seria aqui a terceira parte da iniciação, né? A primeira com as deusas, depois com Plutão, Castor e Pollux. Aqui então agora ele tem uma cesta repleta de frutos de sabedoria, ok? E aí está ele aqui com seus frutos e ele é recebido então por uma figura feminina que vai levar ele até Apolo. Olha só, e isso é legal, ó. Ele põe aqui a figura, né, essa figura feminina, essa aqui, é uma mulher guia que nos orienta e nos conduz ao trono de Apolo, Senhor da Luz. E olha que maravilha, eis aqui os princípios dionisíacos e apolíneos em harmonioso relacionamento. Apolo segura a lira da música das esferas, está aqui a lira de 7 cordas, que toca para todas as coisas, e sob o seu trono deita o gamo, que é o animal a ele associado, que está ele aqui, né? O gamo é tipo um bambizinho, né? Está ele aqui. Então essa é interessante porque quem leva ele à luz é a figura feminina, porque são as iniciações aqui dos mistérios da deusa Deméter e Perséfone. Então quando ele chega aqui até Apolo, ele agora conquistou a luz, né? Ele agora não tem mais polos, Apolo, né? Sem polos, que é justamente o nome do deus. E ele representa a finalização, então, dessas etapas de iniciação que a gente tinha nos mistérios na Grécia Antiga. E, gente, tudo isso nessa patera, que não deve ser muito grande, né? E você está vendo aqui, ó, o Plutão, né, que está aqui, a gente tem a deusa aqui a outra levando ele, enfim, toda essa informação em um prato cerimonial. Então vocês imaginam a beleza que era, né, essas peças todas que infelizmente foram perdidas, mas que podem ajudar a gente a descobrir muito do que acontecia nesses mistérios de Eleusis, nos mistérios da Grécia, mas principalmente entender como é que isso acontece na nossa vida, quais são as nossas provas, quais são as dualidades que a gente precisa superar, qual a unidade que a gente precisa chegar e quais são os frutos de sabedoria que a gente quer colher na nossa vida. A gente precisa ter esse desejo de encontrar a luz de Apolo para que a gente possa viver a nossa vida desvendando os mistérios, que nem esse candidato está fazendo nessa sequência de imagens da Patera Pietrosa. Então convido vocês a entrar nessa vida interior e descobrir dentro de você cada um desses deuses, cada um desses frutos. E eu torço para que a gente saia vitorioso do outro lado. Ok? Gente, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar isso aqui com vocês, porque eu acho maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra no nosso próximo encontro.